eu supus o poder que vem de cima. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Joanias, aqui nossa tela para você visualizar nossos contatos, aqui nosso telefone fixo, nosso celular, WhatsApp e também o e-mail. Se você desejar nos agendar para dar uma palestra aí na sua igreja sobre a escola bíblica dominical ou também sobre o livro de Apocalipse, nós estamos aqui deixando os nossos contatos. Esse link estará sempre postado na descrição dos vídeos para que você seja remetido ao blog Neto Dominical, onde temos as lições e uma gama de situações ali pertinentes à escola bíblica dominical. Estamos aqui apresentando esta fantástica obra de escatologia, onde nós explicamos versículo por versículo os 22 capítulos do Apocalipse, os 404 versículos, abordando a abertura dos 7 selos, toque das 7 trombetas, soar dos 7 trovões, derramamento das 7 taças da ira de Deus. É uma obra completa de escatologia, uma das mais completas obras. Você pode, se quiser adquirir, fazer o depósito nessa conta e mandar o recibo, uma cópia do recibo aqui para este e-mail. Nós estaremos disponibilizando uma senha para você ter acesso a esta obra fantástica. E nós ficamos muito gratos pela sua colaboração, nos ajudando assim na obra de missão. Lição 3 do terceiro trimestre de 2017. Nós vamos tratar de um tema importantíssimo, a evangelização urbana. Lição 3, direcionada para o dia 16 de julho de 2017. Evangelizar é cumprir o ID de Jesus, o ID imperativo, a ordem de Cristo. Lembrando-vos que fazer missão está na vontade de Deus, debaixo da ordem de Jesus Cristo e cheio do poder do Espírito Santo. Texto áureo: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9:35. A verdade aplicada: um cristão jamais deve cometer o erro de guardar para si a salvação que recebeu. Textos de referência: Lucas 8, de 1 a 3. Meu querido irmão, vivemos em uma realidade urbana. A cidade é o grande desafio para a igreja. A região urbana é habitat natural de cerca de 80% da população mundial e os demais vivem em função das cidades também. Atos 17, 16 e 23. Hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas e 300 milhões aproximadamente. 7 bilhões e 300 milhões. Cerca de 80% dessa população reside nas cidades, permeando desde as pequenas cidades, as metrópoles, as megalópolis. Então, precisamos focar nesta área, a área urbana, a questão da evangelização. Nesta lição, o comentarista foi feliz em abordar esse tema assaz importante, que é evangelização. E o foco deve ser as cidades, porque há uma concentração muito grande, cerca de 80% da população mundial reside nas cidades. Nessa cidade da evangelização urbana. Grandes são os desafios da evangelização urbana. No entanto, devemos aproveitar esta maravilhosa oportunidade de conduzir almas para o reino de Deus. Colossenses 1 e 13. Temos a responsabilidade de arrebatar das garras do diabo as pessoas
que estão residindo nas cidades e levá-las para o reino de Deus. Um certo pensador é autor de uma assertiva que diz que numa cidade nós temos duas cidades. Uma que vai para o inferno e a outra cidade que vai para o céu. Então, pessoas salvas e não salvas. Precisamos ter um cuidado todo especial com aqueles que ainda não conheceram o Evangelho. E aí, nesses grandes centros, nas cidades, é que nós vamos encontrar essas pessoas carentes da salvação, arrebatando as pessoas para o reino de Deus. Vamos ver aqui, nos 3 subpontos deste ponto, as boas novas de salvação, a vida urbana e suas carências, dificuldades da evangelização. As boas novas de salvação. Todos precisam ouvir a palavra de Deus e serem tocados pelo poder do Evangelho. Assim, podemos afirmar que é da vontade de Deus que os centros urbanos sejam evangelizados, apesar de tratar-se de um ambiente caracterizado pela diversidade étnica, cultural, religiosa e econômica. O Evangelho de Cristo é único e nos apresenta um único Deus e um único Salvador, chamando todos ao arrependimento. É de se destacar que o apóstolo Paulo utilizava como estratégia missionária a evangelização de cidades. O campo urbano é um verdadeiro lugar de batalha espiritual. Agostinho declarou que em cada cidade há 2 cidades. Está vendo aqui? A cidade de Deus e a cidade de Satanás. Há um conflito. É necessário, pois, que a oração pelas cidades faça parte da estratégia de evangelização urbana. Estas boas novas, as boas novas de salvação, que é o teor do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, trazer boas novas às pessoas, foram responsabilizadas a nós, a levarmos, a irmos nos vários lugares. E como a concentração da população mundial está nas cidades, precisamos nos preocupar com isso. Irmos, evangelizar, fazer a obra de Deus. A estratégia do apóstolo Paulo era uma estratégia especial, porque ele ia nas cidades e levava o Evangelho. O foco de Paulo era as cidades. E como ali existe uma gama de pessoas carentes, necessitadas de salvação, então seriam atingidas em maior proporção com a mensagem de salvação. Nesse subponto, ficou claro que todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e serem tocadas pelo poder do Evangelho. A vontade de Deus é que os centros urbanos sejam evangelizados. E nesses centros urbanos nós vamos encontrar uma diversidade étnica, cultural, religiosa e econômica. E o Evangelho de Deus, ou de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a mudança. Mudança étnica, mudança cultural, mudança religiosa. Até, por que não dizer, mudança econômica. Quando o indivíduo passa a ser evangélico, muitas coisas ele estará economizando. Ele vai deixar o cigarro, vai deixar a bebida, vai deixar as noitadas de embalo satânico, onde ele gasta muito dinheiro, e outras coisas congêneres. Então, o Evangelho é poder para arrebatar as pessoas das garras de Satanás. As boas novas de salvação devem ser levadas nas cidades. A vida urbana e suas carências. Muitas pessoas buscam as grandes metrópoles porque enxergam melhores oportunidades tanto para o mercado de trabalho quanto para a qualidade de vida. Todavia, ao chegarem aos grandes centros, se deparam com uma série de dificuldades, como problemas de moradia, alimentação, segurança, etc. Esses fatores negativos influenciam o indivíduo a que se torne solitário
e até mesmo abandone suas convicções religiosas. Nós temos aí Eclesiastes 4:1, nesse ambiente de necessidade e desilusão que muitos se perdem. Devemos aproveitar a oportunidade que temos de alcançar e colher tais pessoas em Cristo. Por isso, o tempo de evangelizar é agora. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Não é depois ou amanhã, é agora, começando agora. E esta gama de pessoas efervescentes dos grandes centros, com problemas dos mais diversos, essas pessoas às vezes estão enfraquecidas espiritualmente, e muitos vão até ao suicídio, perdem as suas convicções religiosas de outrora, quem sabe, e nós precisamos atingir essas pessoas, buscar essas pessoas nesses centros urbanos, nas metrópoles, nas megalópolis, nas cidades medianas e também em cidades pequenas. A cidade é o alvo da nossa evangelização, porque nessas cidades está a maior concentração de pessoas ou de população morando. Dificuldades da evangelização. Há dois tipos de dificuldades que envolvem a evangelização. A primeira diz respeito à falta de iniciativa das igrejas para evangelizar. Sem dúvida alguma, as igrejas estão tendo grande dificuldade de fazer esse trabalho de evangelização. Um trabalho que é de suma importância para o crescimento da igreja. Muitas igrejas não buscam entender o que está ocorrendo no seu bairro e não aproveitam essa oportunidade para pregar o evangelho. A falta de iniciativa e planejamento de evangelização urbana também pode ser reflexo de problemas internos, competição, excesso de atividades internas ou indiferença. A segunda dificuldade diz respeito à vida pecaminosa mais intensa da própria cidade, como violência, uso de drogas, promiscuidade, roubo, etc. Tendo noção dessas coisas, pode-se, com certeza, fazer um trabalho mais efetivo de evangelização. Então, as dificuldades da evangelização. Nós temos aqui colocado pelo comentarista duas dificuldades maiores, que seria a falta de iniciativa e também a vida pecaminosa intensa das pessoas na cidade. O evangelizador, o evangelista, precisa conhecer essas realidades. Ele está chamando aqui a atenção para conhecermos a realidade do nosso bairro, da nossa cidade, e aproveitarmos e trabalhar em cima dos problemas, cultivar o evangelho em cima dos problemas pertinentes. As pessoas, quando estão com problemas sérios, elas estão fragilizadas e às vezes ficam mais sensíveis. Por exemplo, aqui, quando você vai a um presídio, lá as pessoas estão bem acessíveis à sua voz, a ouvir o som do evangelho. Se for numa rua qualquer, as pessoas não querem te ouvir, mas lá no presídio elas te ouvem. No hospital, elas estão com a doença, estão sensíveis e podem te ouvir. Então, os problemas, eles servem de mecanismos para que nós possamos desenvolver um trabalho interessante em cima do sentimento e atingir as pessoas. E aqui apresentadas as dificuldades da evangelização, essas duas grandes dificuldades. Estratégias da evangelização urbana. Cabe a nós, cristãos, na direção do Espírito Santo e oração, a criação e o desenvolvimento de estratégias para alcançar vidas para Cristo. Vejamos algumas alternativas que podem nos conduzir a grandes resultados. Nós vamos ver agora nesse ponto, através dos subpontos, as estratégias da evangelização urbana. E aí, através dos templos, através dos lares e na evangelização pessoal. Através dos templos. Evangelizar através dos templos é uma excelente estratégia. Até o Senhor Jesus fazia isso.
Em diversos textos dos evangelhos encontramos Jesus ensinando, pregando e curando nas sinagogas. O apóstolo Paulo também utilizava das sinagogas para anunciar a Cristo. João 8:32, Atos 18:4. A igreja local pode ser mobilizada a convidar os vizinhos, parentes e amigos não cristãos ou afastados do evangelho. Pode-se realizar um culto especial onde a igreja será mobilizada somente para buscar as pessoas que se afastam. Mateus 15:24. Essa estratégia facilita bastante na integração dos novos decididos, porque essas pessoas chegaram ao templo indicadas ou acompanhadas por alguém. Assim, tal convidado, decidindo aceitar a Cristo, não se sentiria só ou terá dificuldade para se entrosar à igreja local. Os templos. Jesus procurou as sinagogas. Jesus procurou o templo. Paulo procurou as sinagogas também. Então, os templos é uma excelente estratégia e nós precisamos entender isto. A igreja precisa estar despertada para isto e responsabilizada. Precisamos nos predisponibilizar através de pessoas ávidas por ver o reino de Deus crescer e trabalhar nesta área. Um sem número de situações nós podemos desenvolver nos templos, levando as pessoas que às vezes têm dificuldade de se deslocar e entrar num recinto cheio de pessoas, mas quando você conversa com ela, leva até o templo, lhe dá acesso a estar na casa de Deus, ela fica mais à vontade. É o que o comentarista quer nos repassar aqui. E aí ela ouvirá o som do Evangelho de Cristo através dos lares. A tática de evangelização através dos lares é sempre muito eficaz. Foi uma das principais formas de evangelizar nos primórdios da igreja. Mateus 10:12, Atos 5:42, 18, de 7 a 8. Mas, para isso, algumas providências devem ser tomadas, começando, por exemplo, pela autorização do líder da igreja. É necessário um ambiente preparado em oração, organizado para receber e acomodar os convidados. Para esse tipo de trabalho requer horário previsto para começar e terminar. Não se deve usar tom de pregação, mas sim de conversa no culto. Não se deve cantar muitos hinos para que se tenha tempo para a palavra. Nada de lanches caros, mas tudo regado à oração e gentileza, para que as pessoas possam voltar no próximo culto doméstico. 1 Coríntios 10:31. Bom, está aqui. Nos lares. Nós podemos desenvolver um sem número de situações para viabilizarmos a evangelização através dos lares. Por exemplo, organizando as reuniões, as células que chamamos, onde lá você dá uma palestra, não nos moldes da liturgia dos cultos nossos nos templos, mas num tom mais pessoal, mais acessível àqueles que ali estão. Essa tática de evangelizar nos lares, ela é antiga, desde os tempos da igreja primitiva. E você pode organizar, por exemplo, você trabalha com situações de pessoas preparadas que possam ter a persuasão, trazendo essas pessoas para o mundo cristão, para o mundo de Cristo, aliviando-as do seu ardor e depressão e cativeiro que o diabo lhes tem imposto. Precisamos ter uma equipe preparada, alegre, de bem com a vida, que possa estar transmitindo algo de Cristo àqueles que estão sucumbidos na sociedade, indo aos lares, pessoas que estão com os lares em pedaços, que precisam ser atingidos com as boas novas de salvação. E aqui, na evangelização pessoal, a evangelização pessoal segue passos bem simples no contato com as pessoas. Para isso,
Deve-se marcar encontros pessoais, praticar a visitação de casa em casa, ou ainda distribuir folhetos ou qualquer outra literatura de natureza evangelística. O lugar e o tempo disponível determinarão que palavras usar ou de que maneira poderemos nos dirigir à pessoa a ser evangelizada. É preciso estar atento às oportunidades, esforço e orientação do Espírito Santo. Duas classes sempre são abordadas: os que ainda não se decidiram e os desviados. Para cada grupo existe um tipo de mensagem. Por esse motivo é preciso manusear bem a palavra e deixar que o Espírito Santo use nossa instrumentalidade. Marcos 16 e 20. Então, a evangelização pessoal, aqui despertada pelo comentarista, ela é de suma importância. Nós podemos distribuir folhetos atrativos. Uma outra forma que nós poderíamos chamar a atenção dos nossos amigos é através de um calendário que você pode preparar, deixar ali uma mensagem. Todo mundo às vezes não quer receber um folheto, mas quer receber um calendário. E você põe ali o telefone da igreja, os dias de culto no calendário, e põe também ali versículos bíblicos, e com isso você estará evangelizando as pessoas. Ela vai ficar um ano com aquele calendário lá na sua casa, olhando para ele de vez em quando e sendo evangelizado. De repente a pessoa diz que sabia, eu vou lá nessa igreja, tal lugar assim, ver o que está acontecendo ali. Chama atenção. E a pessoa joga o folheto fora, mas o calendário ele não joga. E existem outras formas de você fazer esse trabalho, evangelizar, marcar um almoço, um jantar com grupos limitados de pessoas e mostrar o amor, despertar o apetite no mundo do amor, porque vive-se em um mundo agitado em que as pessoas não se preocupam com as outras, estão divorciadas do amor e muitos anos-luz distante do amor, que é a coisa mais preciosa deste mundo. Outros modos de evangelização. As cidades são campos brancos para a colheita evangelística. João 4:35. Vejamos alguns mecanismos bem eficazes na proclamação do evangelho. Quando a palavra aponta para campos brancos nada mais são do que as cidades, que é o alvo da evangelização, onde há uma concentração, conforme nós vimos, de 80% de habitantes. 80% dos habitantes do mundo estão na cidade. Os campos brancos aí estão. Vamos ver aqui, através dos subpontos, outros modos de evangelização. A distribuição de folhetos, o culto ao ar livre e a integração e o cuidado com o novo cristão. Por que a igreja não cresce, às vezes? Porque falta em nós o apetite, a predisponibilização de irmos desenvolver essas estratégias no nosso bairro, na nossa cidade. A distribuição de folhetos, vamos ver isso. Parece retrógrada essa estratégia, porém ainda funciona. A distribuição de folhetos. O folheto nos aproxima do pecador para iniciar uma conversa aqui. Você está com um folheto, às vezes não tem assunto nenhum para começar uma conversa ali rápida, mas com o folheto você entrega e aí já faz um convite à pessoa e tem ali uma ligeira conversa com ela, e quem sabe conforme ela dá uma abertura e você faz ali um trabalho de evangelização com aquela pessoa. O folheto é nosso ponto de contato, tá vendo? Embora muitos o achem ultrapassado, o folheto ainda é de grande eficácia em nossos dias. Existem pessoas que jamais entrariam em uma igreja e o folheto é a ponte
para que possamos falar acerca da salvação. Ficar esperando alguém que vá lá na igreja, ele não vai. Mas quando você entrega o folheto, ali tem a mensagem, você oportuniza essa pessoa a ouvir o evangelho. Todo bom pescador sabe que é preciso ter uma boa isca para atrair o peixe. O folheto é a isca perfeita para que a rede seja lançada e o pecador seja regenerado por Cristo aqui. Inclusive aqui é algo da resposta de uma pergunta. O folheto é a isca perfeita para que a rede seja lançada e o pecador seja regenerado por Cristo, em Lucas 5, de 4 a 5. Está aqui. Então, não renegue o folheto a segundo plano, não subestime o folheto, porque ele ainda é de grande importância. O culto ao ar livre. Mesmo havendo emissoras de rádio, televisão e redes sociais, o contato humano é poderoso e insubstituível. O culto ao ar livre jamais saíra de moda. Precisamos de pessoas treinadas para atuar fora das quatro paredes da igreja. É possível reunir as pessoas e em determinado ponto anunciar a salvação. Na rua, tudo é mais rápido e dinâmico. Não se usa a mesma liturgia do culto. As pessoas que vão testemunhar, cantar ou pregar não precisam de apresentação, pois já sabe o que fazer e o tempo que deve usar. A mensagem é curta e o apelo é rápido e o culto não deve durar mais que 1 hora. Então está aqui o comentarista colocando aqui o culto ao ar livre como uma das formas de evangelização e que, sem dúvida alguma, apesar de nós termos meios de comunicação dos mais diversos na atualidade, mas o corpo a corpo, quando você faz ali um culto rápido no meio de uma população, ou transeuntes que passam na rua, mas eles ouvem o som do evangelho, alguma coisa vai ficando inoculada no interior, e isso pode ser uma semente que vai nascer mais na frente, mesmo que não nasça naquele dia. Então, é de suma importância organizarmos os cultos ao ar livre. A igreja precisa despertar para isso. Muitos pastores estão a dizer: esse bairro aqui não presta para a igreja, porque aqui ninguém se converte. Falta estratégia, falta ir arregaçar a manga, usar as pessoas que estão preparadas, ou até preparar as pessoas para isso, dar um curso, orientar as pessoas para que possam abrir o apetite para a evangelização, fazer cultos ao ar livre. E aqui no último subponto, a integração e os cuidados com o novo cristão. A integração é tão importante quanto a evangelização, porque ela é o que vai consolidar o novo cristão. Daí a importância, então. Quem vai consolidar o cristão, o novo cristão, é a integração. Você vai integrar a pessoa no meio social cristão. E temos aqui em 1 Pedro 2:2. A integração providencia os meios para que os novos convertidos sejam integrados neste novo grupo social. Convencer o pecador a trazê-lo à presença de Cristo é o primeiro passo. Mas após isso, o novo cristão precisa de instrução, de apoio e de pais espirituais que os instruam e os conduzam a uma fé madura, preparando para mais adiante batizar-se em águas. Gálatas 4:19, Mateus 28:18-20. A integração também deve promover o acompanhamento pós-batismo. Temos perdido muitos por não vigiar nesse serviço. Evidentemente que a pessoa aceitando a Jesus, aí nós temos a responsabilidade de integrar essas pessoas no meio social cristão, acompanhando, sendo um verdadeiro pai espiritual, orientando, mostrando, quem sabe dando uma Bíblia, dando
uma harpa, ensinando um hino, uma quantidade de ações que nós vamos fazer, e com isso estamos integrando essa pessoa. E não se pode jamais subestimar esse trabalho de integração. Aqui é o cartão de visita, os crentes alegres que recebem as pessoas receptivas na igreja, que têm a preocupação com aqueles novos convertidos que estão alheios à realidade. Para você é fácil manusear a Bíblia, ou quem sabe cantar hinos da harpa, mas a pessoa nova convertida que nunca viu uma Bíblia, nunca viu uma harpa, quando alguém lhe dá uma harpa, uma Bíblia e ensina como manusear, como estudar, como fazer com aquele livro, com aquela literatura, então ela fica satisfeita e vai aprendendo, e você está integrando. Existem muitas formas de integração. E às vezes nós queremos dar um presente para uma pessoa ilustre, muito caro, e deixamos de dar um presentinho simples que se torna de grande alcance. Por exemplo, comprar uma harpa, comprar uma Bíblia simples e dar para um novo convertido, integrando essa pessoa, mostrando como ela deve proceder, como deve estudar a Bíblia, como deve cantar os hinos, ensinando alguns hinos e etc. Está aqui. A integração é uma responsabilidade nossa de pegar o novo convertido, o cristão recém-incorporado à corporação, e dar os primeiros passos com ela. Meu querido irmão, estamos tratando da coisa mais preciosa para Jesus Cristo, que é ver o pecador sendo salvo através da evangelização. Que a obra de missão é o projeto número 1 de Deus. Ele não está preocupado com templos suntuosos, bem organizados, com liturgias requintadas, com sons bem trabalhados, hinos entoados para agradar apenas o ouvido. Não, o Senhor está preocupado com vidas que são transformadas, que são alcançadas. Aleluia. Vidas que saem do mundo pecador. Oh, aleluia. Vidas que saem do lamaçal do pecado. Essa é a preocupação. E Deus, nós vimos nessa lição, concluímos que a cidade são para a igreja um campo missionário vasto e desafiador. A igreja em cada cidade deve proclamar e advertir sobre o reino dos céus, Mateus 4,17. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e na vontade de Deus, nós fazemos isso. Vamos aos campos brancos, às cidades. Vamos usar estratégias. Vamos nos aproximar dos pecadores para persuadi-los ao reino de Deus. Essa é a estratégia. Fomos chamados para isso. Vamos fazer cultos. Cultos nas praças, em lugares estratégicos. Canta-se hinos ali rápido e dá uma mensagem curta. E nós aprendemos nesta lição como proceder para fazer um trabalho de evangelização nos centros urbanos. Vou deixar aqui o questionário: qual é o tempo de evangelização? Qual é o tempo de evangelizar? O tempo de evangelizar é já. 2 Timóteo 4,12. Qual foi uma das principais formas de evangelizar nos primórdios da igreja? Evangelização através dos lares. Aí nós temos referência. O que são as cidades? As cidades são os campos brancos para a colheita evangelística. Aí João 4,5. O que é folheta? Folheta é o nosso ponto de contato, é a boa isca para que
a rede seja lançada e o pecador seja regenerado por Jesus Cristo. Lucas 5, 4 ao 5. Por que a integração é tão importante quanto a evangelização? A integração é tão importante quanto a evangelização porque ela é que vai consolidar o novo cristão. 1 Pedro 2 e 2. Que Deus nos abençoe.